Olá, dando sequência ao nosso estudo de histologia. Hoje será abordado aqui as características histológicas tanto do tecido adiposo quanto do tecido muscular e iniciaremos então falando aqui a respeito do adiposo. Bem, em relação ao tecido adiposo, é importante lembrar que ele é um tecido classificado dentro, dos tecidos conjuntivos com propriedades especiais. Então, ele é, na verdade, um tipo de tecido conjuntivo e que basicamente ele é formado pelas células adiposas, que eu chamo de adipócitos. E esses adipócitos, eles constituem dois grupos de tecido conjuntivo adiposo, que é o tecido adiposo multilocular e o tecido adiposo unilocular. A principal função dessas células dos adipócitos, que são predominantes nesse tecido, é o de sintetizar, armazenar lipídios, seja na forma de gotículas de gordura grandes ou pequenas, a gente vai ver a diferença aqui, mas também, além de reservar, ser uma importante forma de reserva de energia, ele também nos protege contra choques mecânicos, ele é importante como um isolante térmico, ele sustenta alguns órgãos internos, mas principalmente ele tem a função de reserva de energia do nosso corpo, a partir dessa gordura estocada que fica lá na forma principalmente de triglicérides. Eles são formados a partir das chamadas células mesenquimais indiferenciadas, que são predominantes lá no tecido conjuntivo, em especial lá nos vasos do tecido conjuntivo. Então, a partir delas é que eu vou dando origem a essas células, que passam, na verdade, a absorver gordura, triglicérides, e começam a acumular várias gotículas, e que no momento posterior, numa idade mais avançada, ela se torna uma gota única, uma forma única, e fica dessa forma até o resto da nossa vida, então ao longo da vida no nosso tecido. A origem é mesodérmica também, a partir dessas células mesenquimais. E falando aí dos dois tipos de tecido adiposo, de dois tipos de tecido conjuntivo adiposo, nós dizemos então que eu tenho o unilocular, que na verdade ele recebe esse nome porque ele apresenta uma célula parecendo que tem uma única gota gigante lá de gordura, e eu tenho o multilocular, que é uma célula que na verdade apresenta como se tivesse várias gotas de gordura. Bom, esse tecido adiposo multilocular eu também posso chamar de tecido adiposo marrom, que é esse que apresenta várias gotículas de gordura num único adipócito, numa única célula. Ele é considerado o tecido adiposo das crianças, porque na verdade todo recém-nascido ele nasce com uma quantidade desse tipo de tecido adiposo, e até mais ou menos no final da infância, da primeira infância, ela vai sendo vastamente substituída pelo unilocular, e na idade adulta praticamente a gente não tem nada desse tecido adiposo multilocular. Ela é presente também em animais que têm a características de hibernar, o que parece ser evidente é que esse tipo de célula ela torna possível o armazenamento de gordura de forma bastante interessante, e que também tem uma função super importante para manter o calor corporal, servir como um isolante térmico de forma bastante eficiente. E à medida que a gente vai envelhecendo, à medida que a gente vai crescendo, na verdade, ela vai sendo substituída pelo adiposo unilocular. Uma característica interessante, que a gente fala, é que a gente tem que ter uma cautela sim, com alimentação hipercalórica nessa primeira infância, onde a gente tem um predomínio das células marrom, porque acredita-se que as células adiposas elas não se multiplicam, elas só se transformam, e que aqui ela, apesar dela ter uma capacidade de guardar gordura em pequenas gotículas, eu consigo ter uma quantidade muito grande de reserva de gordura, tanto que os animais que hibernam, eles têm esse tipo de célula, e acredita-se que quando nessa primeira infância você tem uma alimentação hipercalórica, essas células marrom, elas podem criar uma memória
né? Então, isso faz com que na idade adulta eu consiga ter uma reserva de gordura muito maior. Por isso que se fala muito dessa relação, né? Da quantidade de reserva de energia na fase inicial da vida, onde a gente tem um certo predomínio desse tipo de tecido adiposo, aumentando a predisposição à obesidade na idade adulta, ok? O tecido adiposo unilocular, ainda falando, desculpa, do multilocular, né? Eu falei que ele é realmente chamado de marrom. Ele tem uma vascularização ainda abundante, né? E bastante mitocôndria, o que mostra que de fato ele é um tecido com uma atividade muito intensa, né? E de fato, né, a coloração dele se dá porque ele demonstra ter uma coloração voltada aí para o amarelado, para o amarronzado, né? Fica meio pardo em algumas regiões. Ele é predominante no feto e no recém-nascido, né? E como esse tecido ele não cresce, né, ou seja, ele não se multiplica, a quantidade é a mesma na idade adulta. Mas lembrando que aqui no adiposo multilocular ele tem uma capacidade de reserva de energia praticamente ilimitada, né? O que pode gerar essa memória aí bastante interessante. No caso do unilocular, né, ele é uma única gota grandona, né? Então o aspecto dele aparece muito esbranquiçado, por isso que ele é chamado de tecido adiposo branco, né? A principal função dele ainda é a mesma, né? De reserva de energia, isolante térmico, proteção e sustentação. Né? É encontrado em praticamente todo o corpo, né? Essa gota lipídica ela não é revestida, as organelas presentes, né, são os próprios ribossomos, né, complexo de Golgi, então ele é uma célula como qualquer outra, né? Lembrando que é esse tipo de tecido adiposo unilocular, né, até porque ele está presente mais na idade adulta, né, ele é o mais abundante na idade adulta, ele pode dar origem a tipos de tumores, né, tumores benignos e até mesmo tumores malignos. E são tumores de difícil tratamento, o prognóstico é bem reservado, né, quando maligno. E eles são células que ficam dessa forma estáteis a vida toda? Não. A gente sabe que o metabolismo dessas células, em especial da célula branca, né, do tecido adiposo branco, das uniloculares, sofre influência de diversas substâncias, né? Então, ele é uma importante fonte de reserva de triglicérides, que corresponde a 80% de toda a gordura presente no nosso corpo, né? E que pode ser formado a partir não só de alimentos lipídicos, mas ele pode ser formado a partir de acúmulo de carboidratos, né? A gente vai ver adiante, quando estudar bioquímica, que a partir do acetil-CoA eu gero triglicérides, que é uma importante fonte de reserva de gorduras aí nos nossos adipócitos, né? E que podem ser gerados a partir inclusive de glicose, né? E essa síntese de ácidos graxos pelos adipócitos, portanto, né, já que eu posso produzi-los a partir do acetil-CoA, oriundo inclusive de carboidratos, ele é acelerado, claro, quando eu tenho altos níveis de insulina, né, que faz com que, de fato, eu tenha uma entrada constante de acetil-CoA para a formação de mais triglicérides lá nos meus adipócitos. E ele sofre ação não só da insulina, da mesma forma, né, que eu tenho essa lipogênese pela ação da insulina, ele também pode sofrer degradação, essa gordura lá dentro dos adipócitos, pela ação de terminações nervosas, né, pela ação da presença de noradrenalina, que é um neurotransmissor importante aí no sistema nervoso periférico, sofre ação dessa maneira de uma enzima denominada lipase hormônio sensível, né, que ela vai estimular essas vias de degradação de gordura, bem como a leptina, que é um hormônio que ele é sintetizado pelos próprios adipócitos, mas que ele é liberado em condições de jejum prolongado e que está totalmente relacionado com o controle de gordura no interior desses adipócitos, né? As atividades físicas, a exposição ao frio também fazem com que a degradação dessa gordura seja mais abundante nessas condições. Bom, então aqui nessa próxima figura eu tenho uma ideia de como que é esse tecido adiposo marrom, né? Veja que ele em cada célula, né? Esse pontinho aqui é o núcleo, né? Em cada célula eu tenho várias gotículas de gordura, enquanto que no branco, né? Eu tenho uma única gota de gordura presente aí no interior dessa célula.
Beleza? Então, dando sequência aqui ao nosso estudo de histologia, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as características histológicas do tecido muscular. Bem, o tecido muscular, originalmente, ele é do mesoderma, né? Então, lembrando lá dos nossos folhetos embrionários, que eu tinha o ectoderma, mesoderma e endoderma, a musculatura ela é oriunda, portanto, do mesoderma. É o tecido responsável pelos movimentos corporais, sejam eles voluntários ou involuntários, e esse tecido é constituído por células denominadas de miócitos, cujas células lá no seu interior possuem filamentos de proteínas específicos, que são proteínas chamadas de actina e miosina. O tecido muscular, ele é dividido em 3 grandes tipos, né? A musculatura estriada esquelética, que é aquela principalmente presente vinculado à nossa musculatura óssea, né, cuja função é praticar os movimentos voluntários. Nós temos a musculatura lisa, que é aquela responsável pela movimentação de determinados órgãos, como por exemplo o intestino, até mesmo o útero, até mesmo o nosso estômago, e a musculatura estriada cardíaca, que é aquela especificamente presente no nosso coração e responsável pela nossa contração do coração. Essas células musculares, né, elas são muito alongadas, né, porque elas têm que realmente ter um aspecto mais firme, mais rígido. E como elas são alongadas, elas recebem o nome de fibras musculares. E quando esse músculo ele é estimulado a se contrair, né, dentro dessas fibras musculares eu tenho aquelas proteínas específicas, né, actina e miosina. Eles se deslizam e fazem com que essa fibra diminua de tamanho, né, ela se contrai toda, o que caracteriza a contração muscular. Então, a musculatura estriada esquelética, que é aquela vinculada ao nosso tecido ósseo, né, que faz a nossa movimentação voluntária, ela é formada também por essas fibras que apresentam vários núcleos dentro dessas células, né, que também são chamadas de fibras musculares, e se localizam na periferia, né, esses núcleos, os núcleos dessas fibras. E que uma característica importante desse tipo de musculatura é que ela sempre é rápida, muito forte, ela é descontínua e voluntária, né? Uma característica dela é ser voluntária, muito importante isso. Descontínua porque ela contrai e descontrai, né? Então aqui a gente tem uma figura que mostra como que essa musculatura, né, e as fibras musculares são envolvidas, elas têm uma bainha de tecido conjuntivo, cada uma delas. Então aqui eu tenho a minha musculatura como um todo, né, isso aqui é todo o meu feixe muscular. Veja que eu tenho uma bainha de tecido conjuntivo que recobre toda ela, chamada de epimísio. Opa, desculpa. Então, que recobre toda ela, chamada de epimísio, e aí eu constituo cada uma dessas fibras musculares, né? Essas fibras musculares são esses pontinhos aqui, e isso aqui que tá desacoplado aqui é o que eu chamo de feixe muscular, que é um conjunto de fibras musculares que são propriamente as minhas células musculares. Então, nesse feixe muscular, então veja que o epimísio é a musculatura toda, o feixe muscular é revestido pelo chamado perimísio, né? E cada fibra muscular, cada célula muscular, ela é revestida por um endomísio. Então, vejam que eu tenho 3 tipos de camadas de tecido conjuntivo, que eu chamo de bainha de tecido conjuntivo, recobrindo esses conjuntos de células musculares. Tudo isso para facilitar a minha contração, né? Então, veja que no interior dessas fibrilas, né, no interior dessas células musculares, eu tenho lá os meus filamentos de actina e miosina, né, que constituem o que eu chamo de sarcômero, e quando elas deslizam entre si, é que propriamente eu tenho a contração da minha musculatura, aqui nesse caso, voluntário. Aqui eu tenho uma visão desse meu músculo esquelético, vejam que aqui nessa porção, ele tá com esse aspecto porque eu tenho um corte transversal, né? E aqui eu tenho a minha musculatura que quando recebeu esse corte, ela se demonstrou sobre um corte longitudinal. Uma característica histológica importante é a presença das estrias, né? Vejam que ao longo de toda minha musculatura estriada, esquelética,
ela tem esse aspecto de estrias, né, que faz com que de fato eu tenha uma característica de força, né? E como que se dá essa contração muscular? Então isso aqui, imagine que eu tô lá dentro da célula muscular, ok? Então eu tenho que ter a presença de cálcio, então eu tenho que entrar cálcio aqui dentro da célula. Quando esse cálcio entra na célula, ele se prende a uma proteína que se chama troponina. A troponina ligada com cálcio, ela sofre uma atração por uma outra proteína chamada tropomiosina, né? Que ela fica ligada, ela tem um fiozinho, ó, ligada aos filamentos de actina e miosina. Então, quando eu tenho a presença do cálcio e presença também de magnésio, né, de outros minerais, é que ocorre essa ligação de troponina com tropomiosina, estimulando o deslizamento entre actina e miosina. E é só quando de fato a quitina e miosina deslizam entre si, né, que eu consigo ter a contração cardíaca. Aqui vejam que elas não estão deslizando, né? Então veja que aqui eu tenho a miosina e aqui a actina, tudo isso dentro da célula. Quando o cálcio entra, isso desliza e elas encurtam. Quando encurta é porque eu tenho a contração cardíaca, por isso que eu chamo de sarcômero contraído. E eu tenho várias dessas unidades de sarcômero dentro de uma célula muscular, ok? Então eu preciso essencialmente de cálcio, mas eu preciso também de energia, né? Preciso de ATP e preciso também de magnésio para que ocorra essa potássio também para que ocorra, efetue de fato essa contração. Bom, na musculatura lisa, ela é um pouquinho mais longa, né? Ela é bem espessa, o núcleo fica localizado na região mais central. A contração aqui, ela é um pouquinho mais fraca, um pouquinho mais lenta, mas ela é constante, constante e involuntária, né? Então, as musculaturas lisas, né, elas são também mais delicadinhas, mas elas apresentam também um conjunto de fibras que se chama fibras reticulares. Então, aqui nessa foto dá para ter uma ideia da diferença entre elas, né? Aqui eu tenho a minha musculatura lisa, que elas formam esses feixes, né? Essas fibras reticulares. Aqui a musculatura cardíaca, cuja principal característica é a presença dos chamados discos intercalares. E a esquelética é a presença das estrias também, que eu também encontro no cardíaco. Eu não encontro as estrias no liso, né? Então, o que a gente percebe é que a presença da estria, ela causa força a esse tipo de contração, né? Então, nessa contração da lisa, eu percebo também uma outra característica, que quando eu tenho a contração, né, na musculatura lisa, veja que só, de tal maneira que a contração simultânea de apenas algumas ou de muitas células se transforme na contração do músculo inteiro. Então, quando eu tenho a contração da musculatura lisa, contrai o músculo inteiro. É diferente de quando eu tenho a musculatura esquelética ou cardíaca, que eu posso ter uma contração apenas em determinada região. Do liso, não. Quando ele contrai por inteiro. Provavelmente por conta dessa ligação que eu tenho entre as fibras, né? Entre as células que compõem a musculatura lisa. Então, aqui eu tenho um aspecto dela com esse meu núcleo, né? Bem mais alongado, localizado bem no centro da célula, e a musculatura estriada cardíaca, né, aquela predominante no nosso coração. Então veja que o movimento também é involuntário, mas ele é contínuo, extremamente forte, né, porque apresenta a presença de estrias, né. Então essas células elas ficam muito interligadas entre elas, gastam muita energia, e uma característica muito importante da musculatura estriada cardíaca é a presença dos chamados discos intercalares. A presença desses discos, olha aqui, ó, intercalares ao longo desses feixes, né, dessas fibras, faz com que essa propagação elétrica para gerar a contração cardíaca seja, além de rápida e forte, que ela seja sincronizada. Por isso que quando eu tenho contração de átrios, eu tenho relaxamento de ventrículos e vice-versa, tá? Bom, então aqui eu tenho uma visão geral, né, um resumão desses meus 3 tipos de tecidos. Então vejo que no esquelético eu tenho estrias, sim, bem como no cardíaco, mas não tem estria no liso. A contração no esquelético e no cardíaco é bastante rápida, porém só é involuntária no liso e no cardíaco, né?
Discos intercalares só estão presentes no cardíaco, que nos leva a crer que ele tem uma relação com essa sincronização, e a aparência microscópica é bem diferente, né? O que eu tenho em comum entre o esquelético e o cardíaco é realmente a presença das estrias. Beleza, pessoal? Então aqui eu encerro essa nossa aula de histologia, onde eu demonstrei para vocês as principais características do tecido adiposo e do tecido muscular. E aguardo vocês para a nossa próxima aula. Até lá!